Fala galera, sejam bem-vindos ao canal dos Segredos do RH. Eu sou o Márcio e hoje eu quero falar sobre o programa de trainee do Grupo Boticário. Então, se você está fazendo esse processo seletivo, se você vai participar das etapas, tanto do painel quanto das entrevistas, fica comigo até o final, porque eu vou falar como você vai ser avaliado, estratégias para você conseguir impressionar os recrutadores e vou falar de muitos erros que os candidatos cometem e aí, infelizmente, são reprovados. Eu tenho certeza que você não vai querer ser o próximo a ser reprovado, então você vai ficar aqui comigo. Principalmente porque eu quero começar já a desmistificar que quem não passa é porque é ruim. E na verdade não é bem isso. As pessoas que não passam não necessariamente é porque elas são ruins. O problema todo é porque elas não entendem o que os recrutadores estão avaliando em cada etapa. Vê se faz sentido para você. Quando você entende o que você vai ser avaliado, como você vai ser avaliado, você consegue se preparar de uma melhor maneira para poder entregar aquilo que os recrutadores querem ouvir. E por que eu sei disso tudo? Porque há mais de 10 anos eu já trabalho diretamente com universitários, né, e recém-formados que fazem processos seletivos de estágio, de trainee. Então é muita gente que aprende as minhas estratégias, que aprendem as minhas estratégias e que passam. Eu fiz um recorte aqui, eu coloquei essa foto bonita aí com uma galera que carinhosamente me enviou depoimentos. Eu vou colocar depoimento no final desse vídeo aqui para você ver a diferença que fez quando eles aprenderam o que os recrutadores queriam deles em cada processo seletivo e o que eles precisavam demonstrar ao longo de cada uma das etapas dos processos que eles estavam participando. Isso fez total diferença. O que eu quero falar para você aqui e que você precisa ter sempre em mente é o seguinte: a base da minha estratégia, o que eu acredito que você precisa ter para passar em qualquer processo seletivo, são dois ou três pontos. Você vai entender. Os dois pontos que são fundamentais. Alinhamento com a cultura da empresa. Você precisa sempre demonstrar, através de comportamentos, atitudes e na sua fala, nos seus discursos de apresentação, nas respostas de entrevista, que você está alinhado com a cultura daquela empresa. O Grupo Boticário tem uma cultura própria, assim como cada uma das empresas. E você precisa entender qual é essa cultura, quais são os valores deles, para ver com o que você se conecta. Não é simplesmente se conectar com o mundo da beleza, que é onde o Grupo Boticário está inserido. Gostar desse mundo da beleza, querer trabalhar com isso, é importante, é claro que é. Mas tem outros fatores que fazem parte da cultura do Grupo Boticário que você precisa se conectar. E você vai ver isso aqui. O segundo ponto é eles querem encontrar competências que são importantíssimas, relevantes, essenciais para o cargo ou para a área que você está concorrendo. Você vai ver isso, mais uma vez, tanto nos seus comportamentos, principalmente no painel, quanto nas suas respostas de entrevista. E o terceiro ponto é o motivo que faz você querer ser trainee. Você se prepara dentro de um trainee para você se tornar um profissional que vai estar à frente de projetos, que vai liderar projetos. Então, para eles, para esses recrutadores, é importante que você mostre competências, que você mostre uma aptidão para se tornar um líder. Por exemplo, ter boa comunicação, ter capacidade de ouvir as outras pessoas, ter capacidade de organização, fazer com que as pessoas olhem todas juntas para um objetivo, para alcançar aquele objetivo. Eles vão querer identificar isso tanto na hora do painel, mais uma vez, quanto na hora da entrevista. Eles vão fazer perguntas específicas para ver se você vai contar histórias que demonstrem que você possui essas competências. Você vai ver. Eu coloquei tudo muito bem bonitinho, bem organizado, para você conseguir entender. Esse vídeo aqui realmente vai fazer diferença na sua vida. Então vamos lá. Vamos primeiro falar do painel. O que eles vão avaliar em você no painel? A sua capacidade analítica, porque dentro do painel, talvez você nunca tenha participado de um painel, é um momento em que você vai estar num grupo com outras 4, 5, 6 pessoas e vocês precisam resolver um caso.
Eles vão trazer um caso que pode ser algo para ser melhorado, consertado, ou algo para ser criado, algo novo, né? Uma inovação dentro dos negócios da empresa. Então, eles vão avaliar se você tem capacidade analítica, se você tem uma boa comunicação, e aí lembra que comunicação não é só falar, mas também ouvir o que os outros estão falando para, junto do grupo, chegar a uma solução. Terceiro ponto, saber trabalhar em equipe. Quarto, ter uma liderança colaborativa, não é uma liderança autoritária, não é querer falar mais do que todo mundo, não é querer ter a sua ideia aceita de qualquer maneira, é ter uma liderança colaborativa. É uma liderança para fazer com que todos cheguem no objetivo final. Outro ponto, conhecimento sobre os negócios da empresa e capacidade de inovar. Conhecer sobre os negócios da empresa é fundamental. E aí, não é só conhecer sobre o Grupo Boticário, é conhecer sobre a concorrência. O que está acontecendo de inovação no mundo da beleza? Até em outras empresas que não concorrem diretamente com o Boticário aqui no Brasil. É importantíssimo você fazer leituras independentemente do que eles vão te enviar, por exemplo, como uma pré-tarefa. Eles podem enviar uma pré-tarefa por e-mail quando você passa para a etapa de painel, para que você estude em casa. É óbvio que você vai ler todo aquele material, você vai estudar aquele material, mas é sempre importante você extrapolar aquilo, ler mais do que aquilo, porque isso vai fazer com que você tenha cada vez mais conteúdo. Eu sempre falo isso para os alunos. Vocês precisam ler. Vocês precisam ler mais sobre empresas do mesmo ramo que às vezes não atuam no Brasil. Você precisa ler sobre empresas que atuam na Europa, na China, no Japão, empresas que atuam nos Estados Unidos. Você vai entender qual é a referência, a melhor referência, e você vai ter que descobrir o que acontece nos negócios daquela empresa. Porque isso traz muita ideia. Quanto mais conteúdo você tiver, eu posso garantir para você que a sua chance de se destacar dentro de um grupo, num painel, numa dinâmica de grupo, é enorme, enorme. Então não deixe de estudar isso, beleza? O que você precisa saber? Isso é importante. Eu peguei um trecho aqui porque isso aqui é uma base fundamental para você continuar seus estudos. O Grupo Boticário é muito mais do que só cosméticos. Eles são um dos maiores ecossistemas de beleza do mundo. É um ecossistema, tá? Com uma visão muito clara. Usar, presta atenção nisso, tecnologia, inovação e sustentabilidade para reinventar o futuro da beleza. Para que você está percebendo que o reinventar o rumo da beleza, o futuro da beleza, pode ser um tipo de tema que vai cair no painel? Um tipo de tema que pode cair como a resolução de um case? Você pensar, por exemplo, em públicos que não estão sendo atendidos ainda pelas marcas do Grupo Boticário? Ou como você, com os produtos, às vezes produtos que já são clássicos, já têm uma referência alta dentro do mercado, como é que ele pode ser colocado para atingir um público diferente? Como é que você pode utilizar a inovação tecnológica, a inteligência artificial, para fazer com que mais produtos do grupo cheguem nas pessoas? Olhar e imaginar todas essas situações ajudam você a ter um alinhamento com a cultura da empresa. Quando você tem esse tipo de olhar, você traz essas sugestões para resolver os cases dentro do painel, faz com que você já comece a ter um alinhamento com o que é realizado todos os dias dentro da empresa. Beleza? Faz sentido? Se estiver fazendo sentido até agora, não esquece de deixar um comentário ou curtir esse vídeo que me ajuda bastante. Beleza? Continuando. E mais, são a maior franquia de beleza do mundo e uma das empresas mais sustentáveis do planeta. Sustentabilidade é outro ponto fundamental dentro da sua fala e dentro da solução que você vai entregar para esses projetos. Você não pode esquecer de falar sobre a sustentabilidade. Então, eu até coloco aqui de forma escrita, né? Quando você for participar do painel da entrevista, é essencial que você demonstre conexão com esses 4 pilares: sustentabilidade, inovação, inclusão e diversidade e empreendedorismo. Você precisa ter dentro da sua fala e dentro do seu comportamento
coisas voltadas para esses 4 pilares. Você está entendendo a forma como eu olho para os processos seletivos? A forma como mais de 1.250 alunos meus aprenderam para poder se destacar em processos seletivos de diversas empresas e, óbvio, como o Grupo Boticário? É isso que faz um candidato se tornar mais forte e chamar a atenção dos recrutadores. Fica ligado nisso, beleza? Quais são os principais desafios que eu listei aqui que você vai enfrentar no painel? Primeiro, saber lidar com a pressão e o tempo limitado. Geralmente, eu vou colocar uma média aqui, é de 1 hora para você resolver o case. Então você pensa, você vai estar ali com outras pessoas, discutindo, cada um querendo dar a sua ideia, e vocês vão ter 1 hora para resolver algo que é complexo. Não é simples e fácil. Por isso que você vai ter que ter uma capacidade de liderança colaborativa, por exemplo, para oferecer a opção do grupo usar ferramentas, como o 5W2H, para organizar as suas ideias. Você pode utilizar outras ferramentas? Claro que pode, mas você tem que demonstrar a tua capacidade e habilidade de organizar o grupo para todo mundo trazer as melhores ideias dentro dos tópicos que são mais importantes para você chegar numa solução final. É isso que vai fazer você se destacar. Saber trabalhar com essa pressão. Outra, encontrar um equilíbrio entre falar e ouvir. Lembra que eu falei na parte da comunicação? É importante, não é tentar impor a sua ideia a qualquer custo. É importante você ouvir o que os outros estão falando, o que os outros podem contribuir e não ter esse medo de, minha ideia, eu dei uma ideia, aí fulano deu uma outra ideia, era melhor, mas eu não quis que entrasse a ideia dele, porque senão ele ia passar ou não ia. Não é assim que funciona. Vocês precisam, em grupo, construir uma solução para entregar para esses gestores ao final. Outra, resolver um problema com pouca informação. Nem sempre, quando eles dão as instruções lá no dia do painel, tem muitas e muitas e muitas informações. Isso só reforça o que eu falei antes, que você precisa estudar muito sobre os negócios da empresa. Quanto mais conhecimento você tiver, mais fácil vai ficar de você propor as soluções, tá? Eu te garanto isso. Outra, liderar e organizar o grupo. É claro que isso é um desafio, né? E fazer com que cheguem a um projeto ou uma conclusão. O que também não é muito simples. Todo mundo vai dando ideias, 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 mas existe ali no final uma dificuldade de chegar e finalizar, bater o martelo e falar: a nossa ideia completa é essa. E você tem que ter a habilidade de trazer as ideias das pessoas para chegar nessa solução final. É muito importante que você tenha essa mentalidade, tá? Vamos para a entrevista? Vamos lá. Entrevista também é outro grande desafio, porque você já está ali muito próximo de conseguir a vaga, muito próximo. Então você não pode vacilar, você não pode dar respostas genéricas, respostas muito rasas, não trazer exemplos. Eu falo muito sobre isso com os meus alunos, né? Tanto os meus alunos do curso quanto os meus alunos da mentoria, eu falo muito sobre isso. As respostas vagas, genéricas, sem exemplo, elas deixam meio que uma imagem de que aquilo não é tão verdadeiro. Você precisa transmitir verdade sempre que você fala. E para isso você precisa aprender técnicas. São várias técnicas e estratégias para cada tipo de pergunta, né? Para cada tipo de entrevista que acontece, para que você consiga contar as suas histórias. É o famoso saber se vender. Saber se vender não é só na hora da tua apresentação, quando eles falam: olha, me conta um pouco sobre a tua trajetória. E aí você se vende ali. Você se vende ao longo de toda a entrevista. E existem técnicas e estratégias para isso. Eu ensino essas técnicas e essas estratégias. Eu vou falar um pouco sobre elas aqui para você. Então é o seguinte, dentro da entrevista, o que eles vão querer avaliar? O que eles vão querer encontrar em você? Primeiro, seu nível de autoconhecimento. Você já deve, talvez, tenha pensado na primeira pergunta, que seria: qual o seu maior defeito? Ou o que você precisa melhorar em você? Outra, sua conexão com valores da empresa. Terceiro, como você lida com desafios. Quarto, seu potencial de liderança e inovação. Principalmente esses 4 pontos vão ser avaliados, tá? Dentro de uma entrevista. Agora vamos lá, perguntas que podem aparecer na entrevista.
Por que você quer ser trainee do Grupo Boticário? Você saberia responder? Como você lida com situações de pressão e conflito em equipe? O que você entende sobre o futuro da beleza? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Tá vendo que mais uma vez, você tendo muito conteúdo, você consegue responder isso aqui? Fale sobre um projeto ou experiência em que precisou liderar ou inovar. Tá vendo que essa aqui é um tipo de pergunta que eles querem ver um exemplo onde você teve que liderar, qual foi o resultado excepcional que você teve, como você teve que fazer as coisas para aquilo ali funcionar. E, obviamente, existem técnicas para você contar isso. Por exemplo, como contexto, ação, resultado. Ou técnica STAR, tem muitos que utilizam a técnica STAR. Eu gosto muito de utilizar a técnica CAR, contexto, ação e resultado. As duas fazem com que você consiga, de fato, entregar uma resposta. Próxima pergunta: como você se desenvolve continuamente? Isso também é um outro pilar de muitas empresas, né, da cultura de muitas empresas. Saber como você olha para essa questão da aprendizagem, as fontes de onde você bebe, isso é importante. Quais são os seus valores e como eles se conectam com os do Grupo Boticário? Isso é uma pergunta também clássica, tá? E mais uma: por que você deveria ser contratado? Essa é uma pergunta final que faz com que você possa perder a vaga ou possa conquistar de vez os recrutadores. É bem verdade que isso gera dificuldade entre os candidatos, mas mais uma vez, existem técnicas para você conseguir responder isso. Vamos ver só? Então vamos lá. A primeira, eu coloquei algumas dicas aqui. Por que você quer ser trainee do Grupo Boticário? Você pode falar, por exemplo, sobre a sua identificação com o propósito da empresa e com o seu propósito de vida também, o impacto positivo que tem tanto nas pessoas, nas experiências, né, que as pessoas passam quando elas utilizam produtos do Grupo Boticário, ou o impacto positivo que a empresa causa na sociedade com seus trabalhos voluntários, com a parte da sustentabilidade. Você pode falar sobre a sua paixão pela inovação, a sua vontade de crescer num ambiente como o do Grupo Boticário, um ambiente colaborativo. Então você tem algumas ferramentas para você utilizar. Situações de pressão e conflitos em equipe. Você pode contar uma história real, como eu falei, até utilizando a metodologia CAR. O que você entende sobre o futuro da beleza? Né? Você tem que demonstrar que você pesquisou, que você entende sobre o futuro da beleza, que você sabe o que está acontecendo em outros lugares, sem ser só no Brasil. Por isso que é importante você ler, né, sobre o que está acontecendo em outros países que são referência global. Beleza? Outra, fale sobre um projeto ou experiência que precisou liderar ou inovar. Mais uma vez, técnica STAR ou técnica CAR. Como você se desenvolve continuamente, né? Falar como você aprende, o que você gosta de ler, onde você gosta de ler, o que você pensa para o futuro, o que você pensa em estudar para o futuro também. E sempre deixa aquela porta aberta ali para, entrando no Grupo Boticário, saber em algo que eu poderia, de repente, me especializar. E o último, né? Quais são os seus valores e como eles se conectam? É muito importante que você leia de forma calma e com muitos detalhes sobre a cultura do Grupo Boticário, para você dizer com o que você realmente se conecta, se alinha. Lembrando, por favor, não é para você dizer que se conecta perfeitamente com todos os valores do Grupo Boticário. Não é para você fazer isso. O Grupo Boticário é o Grupo Boticário, você é você. Escolhe ali uns 3 valores, 3, 4 princípios que são mais fortes para você e defenda aquilo como uma forma de você querer entrar na empresa. Eu queria saber se você pensaria dessa maneira para responder perguntas como essas. Eu coloquei aqui 6 perguntas com dicas, mas tem outras várias perguntas que poderiam acontecer. Nesse momento que você está disputando uma vaga extremamente concorrida, você precisa ser sincero consigo mesmo. Hoje, você se sente preparado para passar num processo seletivo como esse, que é tão bom, com salário excelente, com benefícios excelentes, que vai ter uma concorrência grande? Porque isso aqui é uma porta de entrada
para sua carreira ser acelerada por um programa de trainee e você decolar a se tornar um profissional de excelência. É isso que você quer? Só que agora que você já sabe isso tudo que eu demonstrei e vários caminhos que você ainda tem a percorrer para realmente se destacar e passar, eu quero te perguntar, você quer ser só mais um candidato ou você quer ser aquele candidato que os avaliadores não esquecem? Essa é uma pergunta importantíssima que eu estou fazendo. Porque se você quer ser aquela pessoa que vai se destacar, vai impressionar os recrutadores, que não vai ser esquecido, eu quero te dizer que eu tenho duas opções para te ajudar. A primeira é um curso online. Como eu falei, mais de 1.250 alunos. Não é brincadeira, não é um curso pequeno. É um curso que reúne as minhas experiências de mais de 10 anos ensinando universitários a passarem em processos seletivos de estágio de trainee. É um curso em que eu reuni as estratégias de uma forma bem clara, bem direta, para que você, em apenas 3 horas, você consiga aprender tudo que você necessita para passar num processo seletivo. Por exemplo, no módulo de painel e de dinâmica, você tem várias outras estratégias e ferramentas. No módulo de entrevista, por exemplo, você tem mais de 20 perguntas que eu ensino passo a passo o que os recrutadores querem, a forma como você vai responder, como você pode, né, colocar ali as suas histórias para entregar exatamente o que eles estão querendo. Não é fantástico isso? Imagina isso com um preço extremamente baixo. Para fazer. Por que eu escolhi fazer um preço baixo? Para que mais pessoas possam ter acesso a isso. Você não tem ideia do número maravilhoso de pessoas que fazem um depoimento dizendo o quanto a vida delas mudou, o quanto a carreira delas mudou por conta desse aprendizado, por elas terem entrado em uma grande empresa. O link está aqui na descrição. A segunda opção que você tem é se preparar diretamente comigo, através da minha mentoria. Esse já é um serviço mais personalizado, mais individual, onde nós teremos uma reunião, eu e você, por 2 horas, onde eu te ensino todas as estratégias de forma ainda mais personalizada. Eu ensino você a fazer o seu pitch de apresentação pessoal, que você também aprende no curso, mas eu faço aqui ao vivo com você. E te ensino a responder cada uma das perguntas de entrevista. E além do mais, na mentoria, eu acompanho você até você ser aprovado, através do WhatsApp, tirando qualquer dúvida que você tenha. E aí? Você quer ser só mais um candidato? Ou você quer ser aquele em que os avaliadores não vão esquecer? Dá só uma olhada no depoimento que eu vou colocar aqui para você ver a diferença que eu fiz na vida dessas pessoas. Um abraço, te vejo lá. Olá pessoal, meu nome é Juliana Rosa. Bom, eu venho tentando o processo de estágio já tem um tempo e apesar de sempre tentar me preparar sozinha e assistir vídeos no YouTube, eu ainda me sentia muito insegura. E foi aí que eu entrei em contato com o Márcio para fazer a mentoria, a gente fez no mês de junho. Ele me ajudou muito sobre como me comportar na dinâmica de grupo, como me preparar para as perguntas da entrevista com o gestor, que era uma das minhas maiores dificuldades. A gente montou um pitch, foi dando tudo de acordo com as minhas necessidades. E assim, após a mentoria, sempre me deu ali um suporte pelo WhatsApp, tirando dúvidas e tal. Eu apliquei tudo que eu aprendi, fui aprovada em 2 grandes empresas, que foi o Grupo Boticário e a Globo. E agora eu tô podendo escolher qual proposta se encaixa melhor para mim. Então assim, é um investimento que valeu muito a pena e eu super indico.